Eu também acho, eu também acho. Show, show. Começou a gravar, eu vou dar bom dia aí para quem está assistindo aí gravado. A gente já está falando aqui um pouquinho. Bom dia a todo mundo. Pois é, eu acho que o sono é mesmo psicológico. Só Bom aceitando aí. dia, Bom dia. Eu não consegui ver quem falou, mas deixa eu ver aqui no chat. fui eu. Foi a Elaine. Oi, Elaine, bom dia, tudo bom? Show. Oi, Raquel, bom dia. Maria Veras, bom dia. Suiane, Bruno, bom dia a todos, galera. Show de bola. Todo mundo tá bem, tá feliz? Hoje é quinta, véspera da sexta, véspera de feriado, aspas, né? Que vocês sabem que segunda e terça que vem é feriado, né? Vamos dar uma descansada. Ô, Raquel, que bom. A Raquel tá tudo bem demais. Show de bola. Isso aqui é bom. Show de bola. Terça? Terça é feriado de quê, professor? Eles anteciparam o feriado de quinta, que seria o dia dos professores, para terça. Legal, né? Tá já no calendário da Unifor. Isso. Aí de quinta foi antecipado. Pois é, aí ficou maior, né? Vai até segunda e terça, já que o feriado teria mesmo na quinta, eles anteciparam. É, eu também adorei. Adorei, 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 adorei. Aí, ou seja, vocês descansam sábado, domingo, segunda e terça. Na verdade, como vocês são alunos, né? O aluno nesses feriados, o aluno nas férias deveria, né, repor o conteúdo, estudar, pegar o que estava atrasado, né, assim, descansar é sempre importante, mas já que vocês estão aí construindo, né, estão Não sei se semeando... lembrou aquela palavra chamada utopia, lugar nenhum. Sim, o que é que tu quer dizer com isso? Eu acho que foi bem claro. Sei não, eu não posso tirar essas conclusões dos meus alunos, não. Para mim, todos vocês vão estudar e não tem nada de utópico nisso. Comédia. O Douglas tá morrendo de rir aí, Breno, da tua fala. Ô, comédia, turma. Pois é, então vamos descansar, porque descansar sempre é bom. Enfim, eu comecei, né? Voltei pra academia, aí eu tô cada vez dormindo menos. Eu não sei o que diabo é isso. Tava dormindo bem direitinho quando eu não tava treinando mesmo, né? Eu disse pra vocês, né? Voltei à academia, tudo direitinho, aí pronto. Aí hoje eu passo a noite acordado, não sei o que é isso. Que era pra ser o contrário, né? Aí, Raquel, um bom descanso é a metade do trabalho, já dizia um provérbio. Já dizia um mito, né, Raquel? Já dizia um mito. Hoje talvez a gente vá conversar sobre outro mito, né? Que é o mito da caverna de Platão. Não sei se eu consigo chegar lá, mas se eu não chegar lá nessa quinta, na outra quinta nós chegaremos, sem dúvida. E aí, turma, não passo trabalho, tá? Hoje podem ficar tranquilos, vão descansar o final de semana, um a menos. Ah, de verdade, né? Ela até trouxe o projeto, um provérbio jugoslávio. Só que a Yugoslávia, ela nem existe mais, né? Então, não sei se esse provérbio aí pode ser aplicado, não, tá bom? Eu fui lá, eles são loucos, loucos por Tito, né? Impressionante. Que foi lá não sei se é presidente, não lembro qual é o título dele, da Iugoslávia. Eu sou a favor desse provérbio. Oh, coisa engraçada. Aluno é aluno, né? Pois é, o Tito, ele é muito adorado lá na Sérvia, muito adorado. Os Balcãs, né, que são esses países mais baixos, viajei por todos eles, Albânia, Sérvia, foi muito legal. E aí lá na Sérvia, aí foi onde eu estudei um pouco mais a Iugoslávia, que a gente estuda, né, antes das guerras que existia, e aí, que era a união dos países, e aí Tito era muito querido por ele. Diz que ele foi a figura pública do mundo, não sei se é verdade, mas eu aprendi isso lá, que ele foi a figura pública do mundo que mais recebeu outras figuras públicas durante a morte dele. Diz que o cara era o cara. Enfim, eu sou a favor do provérbio, beleza. É isso, então. Vamos descansar, mas também vamos estudar, vamos resolver exercícios o máximo possível. Vamos estudar filosofia, que é a melhor matéria, né? Eu não tenho nem dúvida. Ai de quem inventar de dizer o contrário. Oi, Maria Clara, bom dia, seja bem-vinda. Oi, Francisca Marcolino, seja bem-vinda. Então é isso, turma. Hoje a gente vai terminar Sócrates, né? O dia hoje é bem fatídico. Hoje a gente estuda... Ah, é Auri. Desculpa aí, eu tenho 200 mil alunos, eu não consigo lembrar, não lembro de nome. A minha memória é incrivelmente seletiva, porque meus amigos frescam muito comigo. E aí, Siri, tu lembra aquele dia que... lembro não, porque realmente eu não lembro de muita coisa. Só que coisas que me interessam, coisas relacionadas a estudo, a matéria, não sei o que, aí mesmo eu lembro de tudo.
Mas, tu deve ser assim, né, Auri? Eu não sei, né? Tá assim. Pois é, aí nome eu não gravo de ninguém, rosto, não gravo de ninguém, não gravo de ninguém. Eu até disse, mãe, você fumou maconha quando tava grávida de mim, porque isso não é normal. Eu não lembrar do rosto das pessoas, mas acontece comigo, eu realmente não lembro. A menos, obviamente, que a gente se veja com muita frequência, né? Então, por exemplo, quando as aulas estão presenciais, que eu vejo vocês todas terça e quinta, aí eu lembro, mais ou menos. Lembro principalmente dos principais, né, que interagem muito. Mas, assim, saiu eu, você e um amigo seu. Aí você me apresenta esse seu amigo. No dia seguinte eu tô passeando no shopping, se ele passar por mim, menor ideia quem é. Nem de nome, nem de rosto, eu não lembro nada. Você vai passar alguma atividade para V2? Atividade provavelmente sim, Alain. Só não vou ficar mais nessa sistemática de semanalmente, exatamente por aquelas questões que a gente conversou. Então, assim, por hora não se preocupe com a atividade. Se eu passar tipo, a atividade, eu vou avisar com bem muita antecedência, ninguém vai precisar ficar desesperado, feito doido, não. Aí o Bruno, eu sou assim para lembrar de nome, sou horrível e chamo a pessoa de Ei. Pois é, chamar de Ei é complicado. E às vezes eu uso muito aquela técnica que não sei se vocês já viram, né? Um entregador, quando não lembra o nome da pessoa, aí ele fala assim, ele vai lá e grita qualquer coisa, como se fosse o nome da pessoa. Às vezes eu faço essa técnica aí também. Ô, a pessoa olha e dá certo. A pessoa não entendeu, achou que eu falei o nome dela e dá certo. Aí o Bruno disse assim, já aconteceu comigo de eu encontrar uma pessoa no shopping. O cara ficou uns 10 minutos conversando comigo e eu não sabia o nome dele. Ixi, sei comigo é o pau que rola. Não tenho nem dúvida, nem dúvida, nem dúvida. Ora, se uma das pouquíssimas vezes que eu furei a quarentena, tem uma... Mas aí também é aluna, né? Deixa eu pensar aqui. Aí eu encontrei uma pessoa, ela ficou conversando comigo e eu digo, minha gente, quem é que eu tô falando? E aí a gente vai conversando, né? Que eu sou uma pessoa simpática, sou uma pessoa de bem com a vida, graças a Deus. Sou chefe, mas maconha, não sou adepto dessas coisas, não. Mas vai dar certo. Aí, kkkk. Aí sinto falta das atividades. Pois é, Lívia, vai ter atividade. Inclusive, dessa semana, se eu passaria uma atividade mais para vocês lerem livros de Platão falando de Sócrates. Por exemplo, a gente tem o livro Fédon, que fala da morte, um livro de Platão que fala da morte. A gente tem o livro Apologia, que fala da defesa de Sócrates. Aí eu queria que vocês conhecessem um pouquinho mais Sócrates. Hoje mesmo eu vou falar só um parágrafo, né, que eu tirei da Apologia, do que Sócrates disse após ele ser condenado, né, que esse spoiler aí eu já dei, vocês já sabiam antes mesmo das aulas, que ele foi condenado à morte, tomou cicuta e morreu. Pelo menos eu acho que a maioria já sabia. E aí a nossa aula de hoje é falar dessa temática, né, a morte de Sócrates, e se der tempo, que eu acho que vai dar, a gente já entra em Platão. Só não acho que vai dar tempo de acabar Platão. Aí a Elaine tá dizendo que a tia dela faz muito isso, de enrolar a língua para sair qualquer nome e a pessoa achar que a gente tá chamando o nome dela. Aí, a Rogéria, pior é quando alguém lembra do seu nome e até sabe sua vida e você nada. Não, e eu, como meu pai é Sidney também, então eu sou muito conhecido por Cidinho. Então, até às vezes, meus alunos, os monitores, Cidinho isso, Cidinho aquilo, e é super normal para mim. Então, e quando a pessoa vem, ei, Cidinho, poxa, porque assim, Cidinho já quer uma intimidade, né? Então, ei, Cidinho, e eu não sei, faço ideia de quem é. E acontece demais. Principalmente eu que sou muito, eu gosto muito de socializar, né? Então, assim, se eu saio, se eu vou para uma festa de aniversário, se eu vou para uma balada, geralmente eu converso com muita gente. Mas aí no dia seguinte, ou uma semana depois, muito menos, a pessoa via conversar comigo, menor ideia de quem seja. O segredo é falar tudo enrolado, que a pessoa vem, exatamente. E tipo, restaurante, né? Não tem profissão que eu sinta mais dó, assim. Não é nem dó no sentido de eu vou chamar de compaixão, certo? Porque ninguém sente pena de ninguém, até porque é uma profissão e é digna. É de garçom, porque a galera é muito mais educada, entendeu? E os caras têm que lembrar de tudo. Então, assim, eu tenho maior compaixão, maior empatia. Eu me tremo todinho quando eu penso no garçom em si, né? Então, quando eu tô no restaurante, a primeira coisa que eu pergunto é o nome do cara, como é que ele tá, aquela coisa toda, né? Eu tento ser o máximo possível educado. Inclusive, um dos restaurantes que eu fui, olha aí que legal, não era um restaurante, era mais de praia, assim, e aí não tinha aquela coisa de informatização, né? A mesa 30, aí tá lá a conta.
Então a mesa é pelo nome das pessoas, porque era de interior, né, em Parajuru. E aí a mesa é pelo nome das pessoas. Aí, quando chegou a conta, na realidade não foi a conta em si, quando chegou uma comanda, que eles botaram aí, a minha descrição era assim, cara educado, rapaz educado, o negócio assim, eu achei tão engraçado. Aí eu faço questão de perguntar o nome da pessoa, tá. Só que pra quê, né? Porque eu pergunto o nome uma vez, aí eu tento lembrar, mas depois de uma hora eu não lembro. Aí eu de cara, desculpa, qual é teu nome mesmo? Pra me chamar o cara de Ei, de Psyll, de não sei o que eu acho super complicado a gente falar isso, sabe? Aí eu sou o primeiro, não, cara, não, meu amigo, como é que é o seu nome? Aí eu chamo pelo nome, né? Mas às vezes eu esqueço. Mas a culpa é da minha memória. Claro, né? Aí deixa eu ver o que vocês falaram. Sinto falta da atividade, já foi. Aí o Bruno Segredo faltou de rolar, que a pessoa vem, kkkk. Aí o professor, se eu lhe encontrar em algum lugar, nem vou falar, vou dizer que é essa doida falando comigo na intimidade que eu nunca vi. Pode falar, Raquel, você vai ver que bastou você olhar para mim e começar a rir. Porque eu prefiro me passar por doido do que por antipático. Então, se eu tô no shopping, turma, inclusive, ontem eu já conversei com vocês, né, que eu estava nesse processo de reabertura, né, da minha quarentena. E aí, um amigo meu, ontem, ele acabou namoro, e ele, faz tempo que ele acabou namoro, tá? Essas enrolações. Oi, Auri, seja bem-vinda. Aí ele tá nessas enrolações de namoro, de vai, de volta, de não sei o quê, e o cara tá sofrendo muito, né? Principalmente que ele é mais novo, acho que é o primeiro relacionamento dele, aquela coisa toda. E eu sei que ele me mandou um áudio com a voz tão embargada que ele dizia assim, ele dizia praticamente uma situação de desespero, ele dizia assim, eu não aguento mais, eu converso com todo mundo e isso não melhora, esse mal-estar, essa angústia, blá, blá, blá. Eu disse, caramba, o pobre coitado, né? Então, assim, quando o amigo tá precisando de ajuda, o que é que você faz, né? Você tenta ajudar. A menos que você não seja amigo dessa pessoa, né? Mas eu tentar ajudar o máximo que eu puder. Eu disse, rapaz, eu já tava nessa história de querer sair, eu vou querer me liberar, né, mas um pouco mais da quarentena, não que eu vá com todos os cuidados, e também não que eu vá ficar fazendo isso com muita frequência, mas eu já queria ir para um restaurante há muito tempo. Acho que eu sempre comentei isso com vocês. Não é nem questão de comida, né? Porque comida eu sempre pedi, então isso eu não sinto tanta falta. Mas eu queria ir pro Outback, queria ir pro Coco Bambu. Aí eu disse, rapaz, eu não queria fazer isso essa semana, mas já que o cara tá aí chorando, né? Gravou um áudio, o pessoal dá pena do áudio do menino, sabe? E aí eu chamei, cara, bora dar um rolê hoje, olha, bem jovem, pode dar um rolê hoje. Aí ele, bora. Aí a gente foi pro Iguatemi. Galera, a vida tá normal, né? Eu me senti até. Eu me senti até um. Eu vou falar estúpido, tapado, imbecil, mas é porque eu realmente não tô encontrando outra palavra. Porque normal, a vida tá normal. Né? Oi, Elaine? Você se sentindo anormal já. Pronto, Elaine, eu acho que a palavra é essa. Muito obrigado. Eu acho que eu me senti o anormal, porque assim, o Iguatemi, quarta-feira, eu cheguei no Iguatemi 7h30, porque eu queria ir pro Outback. E aí eu cheguei 7h30, eu realmente queria ter chegado antes, mas eu não consegui, porque tô com muito trabalho, e são outras discussões. E aí, rapaz, o Iguatemi entupido de gente, lotado de gente. Aí eu fui no Outback, aí a moça, não, tem uma fila de 18 pessoas. Eu digo, minha gente, como é que pode? Aí eu digo, não, fico aqui esperando nem a pau. Eu ficar esperando por um restaurante? Tô nem em Nova York. Aí, mesmo em Nova York, eu acharia outros milhões de restaurantes bons que eu não preciso esperar. Aí o fato é que eu não fico em fila de restaurante, muito menos numa situação de quarentena, de pandemia, né? Aí eu disse, vou experimentar o Coco Bambu novo, né? Que era outro restaurante que eu queria ir, eu não tinha ido no novo, eu moro aqui perto do Coco Bambu Sul. Para mim, o Sul já tá mais que suficiente, mas já tava no Iguatemi mesmo. Aí fui no Coco Bambu Sul. Quando eu vi a fila para falar com a moça, eu digo, gente. Aí, quando eu vi que tava lá esperando, devia ter bem uns 20 meses de espera, também de vou nada. Aí eu disse, não, vou fazer o seguinte, vamos ali para um restaurante, Zói, não lembro, não é Zói, não, Zói é um do Colosso, é o Zio, não sei, é onde perto ali do cinema. Não tinha muita gente, aí fiquei lá, tomando uma. Depois, quando deu umas 8h40, voltei para o Outback, lotado ainda, com mais 18 mesas na frente. Ela, por que você não colocou seu nome? Você devia ter colocado depois. Vacilei. Aí acabou que eu fui pro Coco Bambu e consegui, né? Aí tomei a minha caipirosca, muito bom. Não exagerei, porque hoje eu tenho que dar aula o dia todinho, né? Então eu não ia estar bem se eu fosse exagerar, mas foi gostoso, foi bom. Mas é como a Elaine disse, a sensação que eu tive é que eu virei o anormal, porque realmente eu faço a quarentena bem direitinho, eu evito muito sair de casa, e a galera vive normal. Obviamente tô muito de máscara e tal, mas enfim, né? Eu não sabia que tava desse jeito, juro como eu não sabia. Vamos lá ver o que é que vocês estão dizendo pra gente começar a nossa aulinha.
diz depois os títulos dos livros. Isso, Rogéria. Elaine, assim, tem Platão, a gente vai falar sobre isso ainda, tá, Elaine? Eu acho que tu quer ler, mas Platão escreveu muitos livros. A República, que provavelmente a gente vai trabalhar um pouco sobre ele, que Platão ele se envolveu muito em política. Aí sobre Sócrates, ele escreveu Apologia, que fala sobre a defesa de Sócrates, escreveu Fédon, que fala sobre a morte de Sócrates, escreveu um que é bem bonito, chamado Lises, que fala sobre amizade. Então, Fédon, Apologia, Lises, e aí Platão escreveu muito, muito mesmo. Talvez converse um pouco mais sobre isso. Aí o Bruno, quando eu saía com minha namorada pro Iguatemi, antes da pandemia, eu sempre parava para conversar. Se deixar, eu falo até com as paredes. Minha mãe é assim também. Minha mãe, tentar com ela, é uma pessoa agradabilíssima. Não para de falar um minuto, eu acho engraçado. A Raquel, não, já foi essa da Raquel. Gorjetinho de uns 30%, né? Ó, e quanto mais doidão eu tô, aí é que eu dou mesmo gorjetinho para os garçons. Eu acho, pessoal, morro de pena. Onde eu tô? Aí, às vezes, eu não, né? Meus pais têm um apartamento ali no Aquiraz, Riviera Beach Place, apartamento super legal, super de luxo, tal, super bacana. Aí tem um gramado em frente ao apartamento. E aí fica um restaurante, colocou lá, tipo uma barraquinha. E as mesas são muito espaçadas e lá é muito aberto, lá no canto que eu vou, sem medo de ser feliz. E o fato é que aí a galera fica lá servindo bebida, né? Eu levo minha churrasqueirinha, eu levo também, você pode levar bebida, que você quiser. Mas os pobres me atendem com uma coisa, porque eu acho que eu sempre deixo alguma coisinha para eles, né? Já que eu morro de pena dos bichinhos. Mas enfim, eu dou. Aí tem uma professora da Unifor chamada Cremilda. Ela, acho que vai ser uma das melhores professoras que você vai ter o prazer de estudar. Só que não é agora, tá? Ela ensina direito de família, ensina a cadeira de estágio, ensina optativa, que é Estatuto da Criança e do Adolescente. Pai, se você vir esse nome, Cremilda, se matricule, que eu acho, para mim, ela deve ser, se não a melhor, uma das melhores professoras da Unifor. Ela é aquele jeito cativante, você se apaixona por ela é incrível. E ela é uma das grandes presentes que a Unifor me deu. A Unifor me deu bons presentes e amizades, não muitos, que eu não acho que nós, nessa vida, fazemos muitas amizades mesmo, né, verdadeiro. E a Cremilda é um presentão mesmo da Unifor para mim. E antes da pandemia, pelo menos de 15 dias a gente saía. E eu tô falando isso porque a gente geralmente ia pro Coco Bambu, rapaz, aí tinha dias que a gente chegava lá meio de meia, saía 8h30 da noite, só eu e ela, mó bacana. E aí ela também tem a gente comunga desse pensamento sobre os garçons. Pai, era as gorjetas que a gente já deixava, depois de 4 garrafas de vinho, as gorjetas que a gente já deixava pros garçons, comédia. Ô, coisa engraçada. Tô rindo, mas é pra não chorar, tá? E ela dá sempre bela de piedade, é engraçado. Aí o Lucas, minha mãe fala que você mede o caráter da outra pessoa por encontro e a forma como trata um garçom. Exatamente, Lucas, isso é muito conhecido, isso que tu me tá dizendo é uma sabedoria muito, muito grande, eu também acho mesmo. Aí o Douglas, vamos marcar um rolezinho, bora, marco na hora, só não vai dar a turma toda porque não pode estar aglomeração, né? Mas eu teria o maior prazer de encontrá-los todos juntos quando fosse possível. Enquanto não é possível, pouca gente eu vou. Aí, Raquel, a única diferença é que as pessoas agora usam máscara. Raquel, a vida tá normal, a única diferença é a máscara, né? E eu com meu álcool gel o tempo todo aqui no braço, no bolso, passando aqui tudo do braço, não sei aonde. Nem todas, Raquel, tem gente que nem usa. É proibido, né? E eu peguei Uber, né, pra ir, já que eu ia beber. E aí pela primeira vez pegando Uber, aí eu vi que tem toda uma regra, né, que se você não tiver de máscara, nem no carro você entra. Achei super legal. Não sei se aplica, né, mas eu achei legal. Precisa resolver uma coisa no Iguatemi lotadíssimo. Não, na quarta-feira. Eu, ledo engano, né, na minha ilusão, quarta-feira, vai ter ninguém. À noite, vai ter ninguém. Mas, lotado. Aí, o deselegante são essas máscaras, faz parte, Auri, tem que ser isso mesmo. O Zio, maravilhoso restaurante. Pois é, Sara, eu gostei muito de lá. Choppzinho geladinho, mas eu não quis comer lá. Então, eu não posso te dizer. Porque eu não preferi comer no Coco Bambu, que é o que eu tava com saudade. Ou no Outback, né? Aí, Raquel, é verdade, a fila do Coco Bambu do Iguatemi tá maior que a da Caixa Econômica. Adoro família. Aí o Ricardo, já tive aula com ela. Ó, o Ricardo provavelmente já tá nos semestres mais avançados, né, Ricardo? Tu diz aí ele tá falando aqui, ó. Já tive aula com a Cremilda, gente boa de verdade. Aí o Douglas também já teve aula com ela, né? Excelente, ela dá aula sorrindo, ela é desse jeito. E assim, a Cremilda é mulherão, linda.
E é muito bonita a história dela também. Não sei se ela já falou em sala de aula. O garçom ganha o salário do mês com vocês dois. Realmente. Aí o Bruno, trabalhar com o garçom é loucura. Eu já fiz uns diários. O único lado ruim é andar igual a doido de um lado para o outro e lembrar das coisas, né, Bruno? E assim, eu acho que o lado ruim maior, Bruno, talvez você realmente seja uma pessoa muito simpática, como você pareceu ser aí, que fala com todo mundo e tal, mas eu acho que o grande problema aí é aceitar o desaforo, que a pessoa muitas vezes não tem tanta educação, né? Não, realmente essa é a parte muito delicada. Mas, bora pra frente, turma. A gente vai então conversar um pouco sobre Sócrates, né? Na verdade, a gente já está na terceira aula falando um pouco sobre Sócrates, e hoje a gente entra na morte de Sócrates, né? E talvez você entenda um pouco, e hoje, na verdade a gente já conversou um pouco sobre isso, por que Sócrates se projetou tanto, né? Sócrates, ele realmente foi um cara muito inteligente, realmente ele é um divisor de águas da filosofia, ele é considerado o pai da filosofia ocidental, não é o primeiro filósofo é Tales de Mileto, ele é considerado o pai da filosofia ocidental. Sócrates, ele é o divisor de água, tanto é que a gente estuda o período pré-socrático, o período socrático e o pós-socrático, só que algumas coisas ajudaram muito, né, Sócrates a se projetar, e tá hoje, ele morreu no quinto século antes de Cristo, a gente está no século XXI, então nós estamos no 26 séculos depois dele, falando dele ainda. E talvez, se você sair perguntando, fazendo uma pesquisa, talvez seja o filósofo que as pessoas mais lembram, ou mais já ouviram falar, né? Pelo menos essa é uma percepção que eu tenho. Até mais que Platão, até mais que Aristóteles. E aí, turma, o Sócrates, o que ajudou muito a projetar o Sócrates, né? Primeiro foi Platão, foi discípulo dele, que também foi um grande filósofo, como vocês vão perceber, e Platão deixou muita coisa escrita, e muita coisa escrita boa de Sócrates. A gente até divide a história de Platão em duas. A primeira fase de Platão, onde ele escrevia sobre o conhecimento que ele tinha com Sócrates, principalmente sobre a vida de Sócrates. Só que aí o Sócrates morreu, e Platão, ele saiu, ele se decepcionou muito. Platão ele trabalhou muito com política. E aí o Platão se decepcionou muito com a democracia ateniense, com a política ateniense, já que Sócrates foi condenado injustamente, como a gente vai ver na aula de hoje. E aí Platão, ele foi para o sul da Itália. Quem é que lembra o que é que acontecia no sul da Itália? Alguém de vocês lembra? Uma escola que tinha lá? Vocês lembram? Quem é que vocês acham que ele encontrou no sul da Itália, turma? Repete a pergunta. Quem é o Platão, depois que Sócrates morreu, ele se decepcionou muito com a política ateniense, exatamente porque foi uma condenação muito injusta. Várias coisas foram injustas, como a gente vai ver hoje. Aí o Platão, ele saiu de Atenas e disse, não vou mais ficar nessa cidade, não. E ele foi para outra cidade no sul da Itália. Aí a minha pergunta é, qual é a escola que estava no sul da Itália? Todos vocês sabem, que a gente conversou. Professor Pitágoras. Isso! Muito bem, Maria Clara, você salvou a turma. A gente falou, né, da escola pitagórica ou italiana. E eu falei, é pitagórica ou italiana por quê, professor? Porque Pitágoras ficava no sul da Itália. Então, Platão, ele foi um cara que ele, depois que decepcionou com essa política ateniense, com essa condenação injusta de Sócrates, ele foi ficar com Pitágoras. E aí ele teve muita influência de Pitágoras. Lembram que a escola pitagórica, ela tinha uma conotação bem religiosa, eles conversavam muito sobre alma. Então isso, essa influência que ele teve de Pitágoras influenciou muito a segunda fase de Platão, né? Então Platão teve duas fases, como a gente vai conversar hoje. A primeira fase foi relatando Sócrates, e a segunda fase foi quando ele voltou para Atenas e criou a teoria da reminiscência, tá? A teoria das ideias, que a gente vai conversar quando falar de Platão. Então, a primeira coisa que projetou muito Sócrates, Platão, sem sombra de dúvida, que foi um exímio filósofo e falou muito bem de Sócrates. Segunda coisa que projetou muito Sócrates foi o oráculo de Delfos, né? Todo mundo achava Sócrates o cara, já que o deus Apolo falou que ele era o homem mais sábio do universo. Então, acho que vocês conseguem perceber o tanto que essa história do oráculo de Delfos projetou Sócrates. E, turma, finalmente, a terceira coisa, essas duas a gente já conversou na aula passada, né? Sobre Platão e Sócrates, o que Platão falava. Falamos também na aula passada sobre a questão do oráculo de Delfos. E aí, nessa aula, a gente vai falar a terceira e última coisa que projetou muito Sócrates. E por isso que ele tem essa força que a gente reconhece até hoje, que é exatamente a condenação dele.
a condenação dele realmente foi uma condenação muito injusta. Mas por que Sócrates foi processado, né? Acusaram Sócrates sem fundamento, e isso hoje é bem aceita, essa teoria, que acusaram Sócrates sem fundamento por 3 crimes, que a gente vai já ver. Mas, a bem da verdade, o que as pessoas queriam mesmo é que Sócrates parasse de ser tão chato. Porque Sócrates, ele ensinava as pessoas a pensar, a discutir. Ele gostava principalmente dos jovens. Ah, professor, você está dizendo... Galera que está entrando aí, por favor, entre por meio do e-mail, tá bom? É porque atrapalha a aula, galera. Então, se você puder entrar no Gmail, fazer login com seu e-mail da Unifor, login, todo mundo sabe, e entrar na aula fica melhor, tá bom? Ou então entra antes de começar a aula. Mas eu sei que algumas pessoas entram antes de começar a aula e caem, né? E às vezes precisa pedir autorização de novo. Mas só porque realmente atrapalha a aula. Turma, então o que é que acontece? O Sócrates, ele perde a linha de raciocínio todinho. Enfim, então o Sócrates, ele gostava muito de conversar com a juventude, e um dos crimes que, em tese, ele cometeu, ou pelo menos que ele foi acusado, foi de corromper a juventude. E o Sócrates, ele gostava muito de conversar com a juventude, não porque ele era pedófilo, tá? Ele tinha até uma esposa, que é a Xantipa. A mulher naquela época não era valorizada, como vocês sabem, não era considerada nem cidadã, a gente já falou sobre isso. E aí, o que a história diz é que a Xantipa, ela ajudou muito Sócrates na filosofia dele, aliás, e que ela era uma espécie de filósofa também. Mas, infelizmente mesmo, a história mal relata os relatos de filósofas, mulheres. É por isso que quando a gente chega lá na modernidade, eu faço questão da gente conversar, mas também na contemporânea, a gente faz questão da gente conversar lá na contemporânea sobre a Hannah Arendt, sobre a Malala, que a Malala não é nem filósofa, mas eu encaro como tal, porque aí é onde eu trago um pouco mais do universo feminino, né, para a filosofia. Mas o fato é que o Sócrates, ele gostava muito de conversar com jovens, porque ele dizia que a principal filósofa era a criança. A criança, naquele espírito livre, questionador, ainda não tolhido pela sociedade, a criança, ela realmente, para Sócrates, era a essência de um filósofo. Humilde perante saber, respeitava a sabedoria, questionadora, investigativa. Por isso que Sócrates conversava muito com jovens, exatamente porque, para ele ensinava as pessoas a discutir, principalmente a moralidade de Atenas. E tem vários relatos, turma, inclusive em séries mais antigas, como, por exemplo, Espartacus, você nota, ou mesmo no filme 300, quando retrata a Grécia Antiga, ou mesmo Roma, você nota que existia já corrupção naquela época lá. E ele questionava muito essa corrupção, ele questionava muito a moralidade ateniense, nunca acusando. Sócrates sempre foi aquela maiêutica socrática, sempre a história de fazer perguntas. E aí, turma, o Sócrates, ele nessa história de fazer perguntas e questionando a moralidade de Atenas, a galera quis dar um chega pra lá nele. Então ele foi acusado por 3 crimes. Desses 3 crimes, nenhum tinha fundamento. Então começa a primeira ilegalidade dele. Mas, como eu disse, provavelmente a grande razão de processarem o Sócrates é para dizer assim: Sócrates, te aquieta, porque tu está perturbando todo mundo. Sócrates deve ter enchido tanta paciência, principalmente dos poderosos, que processaram ele, como a gente está conversando agora. Pode falar, Breno. Também teve o negócio da Guerra do Peloponeso. O Sócrates, ele era aristocrata, né? Assim, pró-aristocracia, ele era anti-democracia, né? Ele não gostava da democracia. E ele apoiou o pessoal do Alcibíades, dos 30 tiranos. O que é que aconteceu? Durante a Guerra do Peloponeso, o Alcibíades, que era um político ateniense muito carismático, muito bonito, muito transão, ele convenceu alguns oligarcas atenienses a se encontrarem fora das paredes da cidade, fora das paredes onde, durante uma guerra, onde tinha muitos guerreiros espartanos, de vez em quando só aparecia gente rica, que tinha armadura, que tinha espada para se proteger. Foram mais ou menos esses 30 caras, aparentemente, e eles declararam uma lei fora das paredes de Atenas, nessa congregação oficial, mas não oficial. Eles aboliram a lei contra leis ilegais. Tinha essa lei contra leis legais, tipo a Constituição,
Eles aboliram e declararam que eles eram uma oligarquia agora. Isso foi tipo um golpe. E aparentemente o Sócrates apoiou esse golpe e quando restauraram a democracia, teve uma anistia, não podia mais ir atrás de quem apoiou, mas foram atrás nas coisas que podiam, que eram essas falsas acusações aí que a gente está falando. Foi uma interpretação que eu vi ali, não estou dizendo que foi assim, claro, né? Pronto, excelente, Breno. O Breno aprofundou, verticalizou um pouco mais o que a gente está conversando sobre os crimes que Sócrates cometeu. Que entre esses crimes, né, que ele cometeu foi de ter apoiado a juventude, de ter corrompido a juventude, e também o outro crime foi de negar os deuses de Atenas, e também o último crime foi de ir contra a democracia, que aí eu ainda vou chegar lá. E aí o Breno já se antecipou exatamente um certo tipo de golpe que, em tese, ele foi acusado de fazer. Mas o fato é que, turma, e Breno, e obrigado aí pela contribuição, Breno, realmente sempre muito válida, o fato é que o direito grego, ele influenciou, o fato é que a gente não tem muitas coisas, né, sobre isso, a gente tem os escritos que se perderam, então, assim, os historiadores, eles tentam montar tudo, principalmente os historiadores da filosofia, e aí juntam e formam essa teoria que é o que a gente está conversando. Mas o que é que acontece sobre isso? A gente sabe, uma coisa a gente sabe, que o direito grego influenciou muito o direito romano. Eu até já conversei um pouco sobre isso, a gente vai voltar a falar sobre isso quando a gente for falar sobre... Não, a gente já falou sobre isso, né? Já, do sincretismo, acho que a gente já falou sobre isso, que Roma, ao invés de chegar a destruir a Grécia, destruir tudo, não, ele incorporou. E aí houve um sincretismo da cultura grega e a romana. Então o direito grego, ele influenciou o romano, que vem a história da lei das 12 tábuas, que vocês devem estudar, não sei se é em filosofia do direito, não sei se é ciência política, vocês devem falar bastante da lei das 12 tábuas. Então, já na lei das 12 tábuas, e com certeza já no direito grego, já existia uma regra dizendo que você não podia ser acusado, e muito menos condenado, sem fundamentação. E é muito claro no julgamento, pelo menos, e a gente conhece o julgamento muito por conta de Platão, né, por conta desse livro Apologia, que fala da defesa de Sócrates, foi muito claro que não tinha muita fundamentação para esses 3 crimes que Sócrates foi acusado, né, de corromper a juventude, que é o que eu estou conversando, de desacreditar nos deuses, que é o próximo que eu vou conversar, e sobre ir contra a democracia, que é esse que o Breno já trouxe para a gente. Então, turma, ele foi acusado sem fundamentação, mas provavelmente como uma espécie de, cara, esse cara enche tanto o saco, como é que a gente vai calar a boca dele? Como é que a gente vai expulsá-lo? E além dele ter sido acusado sem fundamentação, outra grande questão do julgamento dele, talvez outra grande injustiça do julgamento dele, é que existia um período chamado período de anistia, que até o Breno trouxe também. E nesse período de anistia não se podia haver execução na pena de morte. E aí Sócrates ele foi condenado depois do julgamento dele. O livro da Marilena Chauí diz que ele não se defendeu, eu não sei o que ela quis dizer com isso, porque houve sim uma certa defesa dele, até retratado pela Apologia de Sócrates, mas ele, quando foi condenado, ele teve a oportunidade de aceitar o exílio, disseram assim, Sócrates, você está sendo condenado à pena de morte. E aí, mas a gente pode mudar para o exílio, você sair de Atenas. E Sócrates não topou. Sócrates, não quero. Quando ele ficou esperando a execução dele, porque não é assim, você é condenado e já é executado, não. Demora para você ser executado, né? E aí, quando ele estava esperando a condenação dele, a execução dele, depois da condenação, ele ficou numa espécie de, vou chamar de presídio, mas de cadeia de segurança mínima. Tinha um guardinha lá e ele poderia ter fugido se ele quisesse. E os discípulos dele ainda diz a história que corromperam um dos guardas para permitir que Sócrates fugisse. E Sócrates não fugiu. E Sócrates aceitou, aspas, né, com dignidade, o destino dele, tomou a cicuta e morreu na terra, porque ele se projetou até hoje, né? Os acusadores dele, a gente fala, mas ninguém mal conhece. E de Sócrates a gente conhece bem até hoje, né? Então, para você ver essa questão, né? Então é isso que a gente está fazendo. Acho que o julgamento dele, a acusação, foi mais uma forma de intimidá-lo. E ninguém não acho que queriam mesmo que ele morresse. E aí ele foi executado nesse período de anistia, e nesse período de anistia não podia haver execução de morte.
Então, assim, tem várias ilegalidades, tem várias coisas que mostram como é injusto o julgamento dele e como ele teve outras opções. Contudo, ele preferiu aceitar o destino dele das leis da Terra, como a gente vai já aprofundar mais esse assunto. Eu quero ler o comentário aqui da Suiane, que diz que quando fazia o primeiro ano de ensino médio, fez um teatro improvisado sobre Sócrates e ela era a Xantipa. Tu lembra alguma frase, Suiane? Se tu lembrar alguma frase, liguei o microfone e falo. Tu lembra alguma coisa da Xantipa ou tu teve que inventar tudo? Ah, ela não lembra. Droga. Aí, eu também participava de teatro. Eu tirei até melhor ator num concurso aí de teatro do meu colégio. Olha aí. Só que hoje eu não sei atuar nada. Faz cara de meio. Não sei, não sei. Um dia tava dando aula, né, sobre Sócrates, ela do nada. Vamos fazer um teatro improvisado. E eu, como sempre gostei de aparecer, me voluntariei. Aí fui, e improvisei lá na hora de acordo com ela que ela tinha acabado de dar. Que legal, que legal. Pois é, a gente não conhece tanto sobre Xantipa, existem já dissertações e teses sobre ela, mas assim, a gente não conhece tanto não, porque muita coisa se perdeu, né? Lembra que a gente está falando de 2.500 anos atrás, né? 2.500, 2.600 anos atrás, é muito tempo. Show. Aí a Raquel, alguém fala aqui no chat quais foram os 3 crimes. Ah, tem no slide, tá, Raquel? Pelos quais Sócrates foi condenado, por favor, para não atrapalhar o professor, minha conexão caiu. Raquel, a gente vai falar e tem no slide, tá? Foi o crime de corromper a juventude, o crime de desacreditar nos deuses de Atenas e também o crime de ir contra a democracia ateniense. No crime de ir contra a democracia ateniense. Mas tem no slide. Aí, não lembra? O senhor pode repetir os crimes? Pronto, Sara. Pronto, já foi, mas eu falo para vocês. Bora para os slides? Que aí nos slides eu apresento um pouco mais para vocês, certo? Vamos lá. Professor. Pode falar, Bianca. Eu acho que a Marilene Chauí, né, ela quis dizer com que ele não se defendeu, porque no dia do julgamento, em vez dele defender, tipo assim, para meio que se salvar, ele continuou pregando, entre aspas, suas teses, né? Sempre questionando os juízes se ele sabia o que é justiça, essas coisas, e por isso que ela subentendeu que ele não se defendeu, ele só confirmou. E eu queria acrescentar também que Sócrates, ele era uma pessoa que respeitava muito Atenas e as leis atenienses. Então, por isso que ele repudiou a fugir, né, da prisão, e ele também dizia que ele ia incentivar os jovens a fazer a mesma coisa, e assim trazer uma não estabilidade a Atenas. Show, show. Nossa grande monitora, Bianquinha, dando a contribuição. Exatamente, Bianca. Primeiro sobre a Marilena, assim, eu acho que ficou muito... acho que ela é muito boa, né? Ninguém discute, não é à toa que a gente adota o livro dela. Mas, assim, nessa parte, quando diz que Sócrates não se defendeu, eu concordo com o seu argumento, mas acho que fica um pouco falho. Até porque Sócrates, ele falava, ele questionava os acusadores dele, ele se defendeu dizendo que não era isso que ele fazia de corromper a juventude, ele sempre naquela forma de perguntar, né? Então ele falava que, na verdade, se questionava, ele também foi até comparado com o sofista, né? E lembra que ele tinha ódio aos sofistas no julgamento dele, e ele acabou falando no julgamento dele, se defendendo no julgamento dele, mas assim, aquela defesa, nunca atacando, aquela defesa mais da maiúscula socrática que é perguntando, como a gente já falou. Show bem aqui, exatamente. E realmente, para Sócrates, que é uma parte que a gente vai chegar, ele não aceitou outra alternativa que não fosse cumprir a sentença dele, porque senão, na visão dele, ele estaria entrando em contradição com tudo que ele pregou na Terra. Mas já a gente chega sobre isso. Deixa eu vir aqui para os slides. Turma, então, a gente está no slide, né, falando de Sócrates. Não esqueça da maiêutica socrática, que é o método de Sócrates de produzir conhecimento. Esse método é utilizado até hoje por psicólogos. Eu nem falei isso para vocês, né? Depois foi que eu lembrei na aula do CD. Turma, dependendo do psicólogo que você vá, ele adota a maiêutica socrática, tá? A maiêutica socrática tem aquelas 4 fases, que é exortar, que é convite a conversar, discutir, indagar e chegar à ironia, que é a parte que ele mostra a fragilidade do teu argumento, mostra a contradição do teu argumento, e em destruindo o teu argumento na ironia,
ele te dá a oportunidade de elaborar novos argumentos, daí porque maiêutica, né? Maiêutica que significa dar à luz. E o psicólogo, ele usa isso nas terapias. Se você já foi para um psicólogo e ele te pergunta, aí você responde, aí ele vai e te pergunta, você responde, e chega uma hora que você diz assim, é mesmo, né? Pronto, é porque ele usou a maiêutica socrática contigo e tu nem percebeu. Então a maiêutica socrática, que foi esse método usado por Sócrates, inclusive durante o julgamento dele, durante a vida dele enquanto filósofo, que não começou cedo, começou exatamente depois da Guerra do Peloponeso, depois que ele foi um guerreiro, já conversou sobre isso. Então, o Sócrates, ele veio e criou essa técnica que até hoje é utilizada por grandes advogados, grandes juízes, por grandes operadores do direito, por grandes psicólogos, ela é utilizada. E aí a gente já viu, né, sobre o que é que ele fez muitos inimigos em Atenas, entre eles os sofistas, esse slide a gente já conversou. Falamos também sobre virtude de Sócrates, que para ele ter uma vida virtuosa é ter paz de espírito, e ter paz de espírito é você fazer a coisa certa para você e não pelo código moral da sociedade. Hoje você já está entendendo que Sócrates, ele questionava muito essa moralidade de que Atenas tanto dizia ter, porque ele via muita corrupção lá que acontecia, então ele dizia, uma vida virtuosa é você ter paz de espírito como resultado de fazer a coisa certa para você, e não seguindo os códigos morais da sociedade, porque acaba sendo, enfim, a hipocrisia, né, que é o meme da vez. E aí a gente vem para esse slide agora, que é a matéria que a gente está conversando, que é exatamente a condenação de Sócrates. Então, turma, o Sócrates ele foi acusado por 3 pessoas, que é o Mileto, Anipo e Nicon, durante o julgamento de Sócrates, pelo menos o que se relata no filme Sócrates, que eu pedi para vocês assistirem, né, caso vocês queiram, tá no YouTube, foi até recomendação, não sei se foi da Raquel, foi uma recomendação de uma de vocês, meninas, que disse, professor, não, foi da Renata, eu acho, não lembro. Eu sei que uma das meninas recomendou, né, diz que viu o filme Sócrates no YouTube, assistiu. Eu super recomendo, já que você vai ter aí terça, segunda e terça, se não quiser estudar, a horinha que você vai reservar para estudar filosofia, assista esse filme, é muito interessante. Obviamente, como a gente não sabe se aquilo ali é a realidade, exatamente porque a principal fonte de Sócrates é Platão, e Platão é parcial, mas, de fato, existiu a acusação dele por esses 3 caras, e Sócrates meio que destruiu os caras nos argumentos dele, né, entrando em contradição, questionando o que é justiça, questionando o que é aquilo, questionando os crimes que ele estava sendo acusado. E os 3 crimes, tá aí a Raquel que pediu para eu repetir, né, e a Sara também, mas alguém já botou no chat, tá aqui, ó, corromper a juventude, e esse crime foi porque ele fazia a juventude pensar, ele fazia a juventude questionar a moralidade ateniense. E óbvio que quem está no poder não quer ser questionado. Então, e lembre que essas discussões eram em praça pública, tá? Então ficava um monte de gente sem fazer nada, olhando, Sócrates discutindo lá com os jovens, com os discípulos dele. Ele não tinha essa coisa tanto de discípulo, e ele era odiado, né? Ele tinha muitos inimigos, e ele estava pouco preocupado com isso. Sócrates não queria nem status de ter muitos seguidores no Instagram, por exemplo, e Sócrates não queria nem ter riqueza. Ele foi um cara de origem humilde, como eu já conversei com vocês, o pai dele foi artesão, o pedreiro, a mãe dele foi parteira, e quando os pais morreram, ele herdou dinheiro que deu para ele viver sem precisar trabalhar, né? Porque trabalhar denegria o homem, daí uma das raivas que ele tinha dos sofistas. Mas por ele ensinar os jovens a pensar, e isso em praça pública, e isso fazer com que, se os jovens estão pensando, outras pessoas pensem também, os políticos não gostam de ser questionados, né? Não é à toa que nós somos completamente alienados. Faça uma alta reflexão sobre a sua participação na política, que você vai ver que ela é zero ou quase nada, que aí você entende o que eu estou dizendo. E é exatamente isso que nós somos doutrinados a fazer, a não questionar a política. E aí o Sócrates questionava a política, a moralidade, e com isso ele foi acusado de corromper a juventude. Ele explica, né? Ele, poxa, se corromper a juventude foi ensiná-los a pensar sobre a moralidade ateniense, realmente eu cometi esse crime, para você ver. Então, assim, ele foi acusado por esse primeiro crime, sem fundamento nenhum. Era como se ele
na visão dos acusadores, era como se ele distorcesse a cabeça dos jovens, como se ele influenciasse, sendo mais velho, influenciasse negativamente os jovens. Ele também foi condenado a desacreditar nos deuses da cidade. A gente já pensou que a Grécia, Atenas, ela era politeísta, acreditava em vários deuses, mas você tinha que cultuar os deuses de Atenas. Existiam outros deuses, nós já conversamos sobre isso, que eles viajavam muito, principalmente para o Oriente, onde a questão mitológica lá, existiam outros deuses, os mitos do Oriente são muito mais pesados, né, do que os mitos ocidentais, que são os que a gente conhece, e aí era como se ele tivesse cultuado deuses não permitidos na própria cidade. E aí, durante o julgamento dele, ele pergunta exatamente quando é e qual foi o momento em que ele fez um sacrifício em homenagem a outros deuses. E ninguém conseguiu comprovar isso. E ele diz que adorava os deuses mesmo, adorava os deuses, mas os deuses de Atenas. Ele não cultuava nenhum outro deus. E ele, no julgamento dele, disse e pediu para provarem que qual foi o momento que ele sacrificou ou fez qualquer tipo de sacrifício em homenagem a outros deuses que não de Atenas. E aí não conseguiram provar isso também. E, finalmente, outra coisa que ele foi acusado, que também não conseguiram provar, é que ele foi contra a democracia, que foi exatamente essa contribuição do Breno. Existiu, a gente não sabe se existiu ou não existiu, mas a acusação era que existia um golpe de Estado, como se estivesse negando as leis atenienses, e colocaram Sócrates como se tivesse feito parte desse movimento. Só que, muito embora ele foi acusado disso, não se teve nenhuma prova. E como eu disse para vocês, o direito grego influenciou o romano, que influenciou a lei das 12 tábuas, que já dizia que você não pode ser nem acusado e nem muito menos condenado sem fundamento. A nossa Constituição até também já prega isso. E aí ele foi acusado e condenado sem qualquer fundamento. Então, essa questão do julgamento dele, a gente conhece muito por esse livro chamado Apologia, que é o livro de Platão. Platão escreveu muito, entre eles o livro chamado Apologia, e nesse livro Apologia ele narra, né, esse julgamento de Sócrates. Depois que Sócrates é condenado à morte, aí Platão escreve o período em que Sócrates ficou esperando, né, da condenação dele até a morte. E o livro onde Platão fala sobre a morte, né, essa conversa toda, essa reflexão toda que Sócrates promoveu pela morte, em relação à morte, está no livro chamado Fédon. Então é super legal esse livro Fédon, porque ele mostra quão calmo e quão tranquilo e virtuoso Sócrates estava desde a condenação dele até a execução da morte dele. Tão calmo, e até essa obra, né, de Jean-Jacques relata muito, ele retrata, né, Sócrates aqui tomando um copo de cicuta, ele apontando para o céu, falando da imortalidade da alma, por isso que ele não estava preocupado. Aqui Sócrates já bem mais velho, né, mas como toda boa pintura renascentista, volta os valores humanos e ele está saradão, e aqui os poucos discípulos que ele tinha em desespero. Então, olha o desespero da galera aqui. Então, ó, esse aqui não consegue nem olhar para Sócrates. Aqui, esse cara, ele foi expulso por Sócrates, porque ele estava tão desesperado no momento da morte, né, da execução mesmo, que demorou, como eu disse, que Sócrates disse, você saia daqui agora. E Sócrates tirou o cara, e ele está retratado aqui, o Apolodoro, no corredor, retratado em prantos, em desespero. E aqui o guarda, que foi o cara que foi corrompido, que os discípulos dele disseram, Sócrates, o cara vai te deixar sair. A gente conversou com ele e tal. E aí o Sócrates não aceitou, e ele aceitou a morte com muita dignidade. Então isso fica muito claro que seria a atividade dessa semana, né, se eu passar, seria exatamente em relação ao livro Apologia, em relação ao Fédon, mas mesmo sem atividade, eu acho que você pode ir atrás dessas obras, para você entender um pouco mais sobre o que é o conceito de morte para Sócrates. Então, do período em que ele ficou preso, da condenação dele até a execução, a temática principal dele foi discutir a morte. E para ele a alma era imortal. E ele enfrentou esse momento com muita dignidade, pegando aqui a cicuta, ingerindo e morrendo, só que se projetando, enquanto estava todo mundo desesperado.
Aí só uma curiosidade sobre essa obra, esse cara aqui bem grandão é Platão. Platão não era nem o nome de Platão, tá? Era um apelido de Platão. E aí, Platão, que significa corpo alto, por corpulento, é esse cara aqui, que está aqui de costas para Sócrates, mas ele foi aqui retratado e assim retratado porque o Platão não estava nesse momento. Platão não ficou quando Sócrates resolveu tomar cicuta e morrer. Mas ele foi retratado aqui. Então, essa figura aqui, Platão, que está aqui retratado, ele não existia. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre a morte de Sócrates, você pode ir para esse livro, né, Apologia, que a Apologia vai discutir a defesa de Sócrates, o julgamento, e a morte em si, o que Sócrates achava da morte, essa questão da imortalidade da alma, que é tão cara para a filosofia, e que vai ficar ainda mais cara com Platão, foi algo que Sócrates discutiu muito, né, quando ele foi condenado até a morte dele. Então, caso você queira discutir um pouco mais, saber um pouco mais, pega esse livro, Apologia. É um livro que está em domínio público. Se você realmente fez, deixa eu desligar aqui meu WhatsApp, se você realmente fez, turma, as atividades, você sabe, se você realmente fez as atividades, você sabe o que é domínio público, então está em domínio público, você consegue achar facilmente aí na internet, pode botar Apologia, Platão, PDF, vai aparecer e você pode baixar sem medo de cometer qualquer crime, porque está em domínio público. E aí, nesse julgamento de Sócrates, faltou muita fundamentação jurídica nas acusações, na condenação. Já existia, como eu falei para vocês, a regra no direito grego, que você não podia ser acusado sem fundamentação, mas ele foi. E também, outra grande injustiça aqui no julgamento dele, é que ele foi condenado à pena de morte no período de anistia, e nesse período, pela tradição grega, não poderia haver a morte. E ele mesmo assim foi condenado a uma pena de morte no período em que não se podia ter pena de morte. Então realmente foi uma condenação totalmente justa, e talvez pela injustiça dessa condenação, as pessoas se compadeceram ainda mais, e Sócrates se projetou como ele se projeta até hoje, né, como um grande filósofo. E aí, para a gente entender um pouco mais, né, sobre o que ele falou, eu separei aqui, turma, para vocês, o que ele falou, né, quando ele foi condenado à morte. Então, isso aqui é do livro Apologia, tá? Após a condenação e a sentença, Sócrates proferiu as seguintes palavras: cidadãos, tanto aqueles que dentre vós induzistes as testemunhas a perjurarem, levantando falso testemunho contra mim, como os que vos deixaste subornar, deveis, de força, sentir-vos culpados da grande impiedade e injustiça. Então, o que ele está falando? Ele está falando que as testemunhas que depuseram contra ele, as testemunhas que disseram que viram ele pregando contra a democracia ateniense, que viram ele corrompendo a juventude, as testemunhas que viram ele, que disseram que viram ele sacrificando, fazendo sacrifícios para outros deuses, ele disse, essas testemunhas perjuraram, essas testemunhas mentiram. Essas testemunhas, elas levantaram em falso, cometeram um falso testemunho contra ele. E também, na visão dele, essas testemunhas, elas não fizeram isso só por raiva dele, que aquele julgamento todo era um julgamento comprado. Então, pessoas deixaram-se subornar, sejam as testemunhas, sejam os acusadores, sejam os juízes que o condenaram. Essas pessoas se deixaram serem subornadas, elas cometeram corrupção. Então ele diz, cidadãos, tanto aqueles que dentre vós induzistes a testemunhas a perjurarem, levantando falso testemunho contra mim, quanto aqueles que vos deixastes subornar, deveis de força sentir-vos culpados. Então ele dá um tapa na cara da galera, né? Sintam-se culpados pela grande impiedade e injustiça que vocês fizeram contra mim. Tá dando para perceber, pessoal, o que ele diz? Eu acho que, porque tá num português mais antigo, né? Que essa tradução, enfim, é muito antiga, a tradução dos livros, né? A tradução do grego para o português, que na verdade é traduzido do grego para o inglês, do inglês, ou do grego para o turco, do turco para o inglês, do inglês para português, aí perde-se muito, mas eu acho que deu para vocês. A versão minha, essa versão como um todo está extremamente cristianizada, sei lá, tem uma coisa, ele tem
toda a pintura tá igual a condenação, não, a crucificação. Ele apontando para cima enquanto bebe, os discípulos dele chorando ao redor. Essa parte aqui, né? A prisão. Uhum. A pintura também. Eu estou dizendo a pintura e o retrato falado também, o relato. Tá bem cristianizível. Breno, na verdade, cara, esse quadro ele foi criado no momento da modernidade, que foi um momento de negação à Idade Média, de negação a essa questão de Cristo. Foi um momento de alta valorização do ser humano. E assim, eu até entendo que pode parecer, né? Mas se você pensar bem, realmente existe esse paralelo, né, de Jesus Cristo com Sócrates, realmente existe. E assim, eu acho que a intenção, porque pelo período da modernidade que a gente vai estudar, que não foi muita a intenção do autor, mas acho que é porque o paralelo, né? Não, talvez a intenção talvez não seja glorificar a Cristo, mas talvez fazer paralelos que seriam questionadores, tipo, talvez Cristo fosse um filósofo, é isso que ele está falando, esse tipo de coisa. Pode ser. E assim, essa parte de apontar para cima, não é falando de Jesus Cristo, tá? Só para ficar bem claro, eu sei que tu já sabe disso, Breno, mas pode ser que outras pessoas achem que ele aponta para cima dizendo que ele vai para o céu, que é Jesus Cristo, que ele vai encontrar a salvação. Lembrem que aqui está 5 séculos antes de Cristo. Nem Jesus Cristo existia. Ah, mas o pintor, depois que fez isso na modernidade, o Jean-Jacques David, ele quis cristianizar. Não, ele quis representar o pensamento da imortalidade da alma para Sócrates. Então, para Sócrates, a alma era imortal. Platão pegou muito disso de Sócrates. Platão viajou para conhecer Pitágoras e foi extremamente influenciado pela seita religiosa de Pitágoras, que falava muito também da imortalidade e da racionalidade da alma. E aí a gente conhece muito esse pensamento, né, dos filósofos, que até hoje perdura, da imortalidade da alma, por conta de Platão. Mas legal, Breno, eu sempre gosto que vocês tragam as reflexões de vocês. E eu pensei também nisso por causa a fala que você deu do final dele, a fala dele lembrou aquela coisa do pai perdoa ele, sabe o que faz, esse tipo de coisa, lembra? Ah, entendi. Ele não exatamente não fala qual é. Entendi. Mas, enfim. Agora, assim, também lembra que os quadros da Idade Média, né, que é onde Cristo foi muito mais valorizado que em qualquer outro tempo da história, eram quadros muito escuros. Eram quadros escuros e que não admitia a nudez. Já vem a modernidade querendo quebrar isso, e o quadro aqui, olha, já é mais claro, mais colorido, bem mais do que qualquer quadro da Idade Média, e aqui está Sócrates um pouco retratado nu, e mesmo sendo um cara de seus 70 anos, ele é extremamente sarado, né? Um corpo extremamente valorizado. Mas legal. Se vocês quiserem, turma, comentar da opinião, muito legal que o Breno faz toda a aula, ele sempre traz muitas contribuições muito boas. Mas aqui é o Sócrates falando, né? Cidadãos, tanto aqueles que dentre vós induzistes as testemunhas a perjurarem, levantando falso testemunho contra mim, quanto os que vos deixasse subornar, deveis de força sentir-vos culpados de grande impiedade e injustiça. Isso aqui foi a tradução do livro Apologia de Platão. Então foi Platão que escreveu que Sócrates disse isso. Mas eu, Sócrates, por que haveria de crer-me empequenecido se nada se comprovou do que me acoimam? Ou seja, por que ele ia se sentir diminuído? Por que ele ia se importar com aquela condenação se nenhuma das 3 acusações foram comprovadas? Então, mas eu, por que haveria de crer-me empequenecido? Por que eu deveria me importar se ficar diminuído? Ele olha para si, ele diz, eu não sou isso que vocês estão dizendo que eu sou. Se nada se comprovou contra mim. Jamais ofereci sacrifícios a outras divindades, e nem isso ficou provado. Quanto aos jovens, seria corrompê-los, habituá-los à paciência e à frugalidade. Frugalidade diz respeito a equilíbrio, tá? Para Sócrates e para todos os filósofos, e toda vida eu lembro da história da minha, aspas, compulsão por doce, e aí eu, graças a Deus, estou vivendo num momento, pela primeira vez na minha vida, que eu não estou nem pensando, mas é porque eu acho que eu fiquei traumatizado, né? Minha médica disse que eu engordei 5 quilos, mas que a média na pandemia foi 7,5, então que eu ficasse feliz, que eu não tô. Mas o fato é que
para os filósofos, a vida bem vivida é uma vida cheia de equilíbrios. Nada em excesso, não comida em excesso, não álcool em excesso, nada em excesso. Então, quanto aos jovens, é corromper a juventude, habituar os jovens a ter paciência. Se ele tivesse vivo hoje, né, ele morreria de infarto, porque paciência zero, né, da juventude, da gente, porque tudo é muito rápido. E também a frugalidade, que é essa história desse equilíbrio, dessa vida virtuosa, atos contra os quais a lei pronuncia a morte, como a profanação dos templos de Atenas, como a profanação dos templos, o desrespeito aos templos, o roubo com efração, a venda de homens livres, a traição à pátria. Meus próprios acusadores não ousam dizer que os haja cometido. Ou seja, atos que na lei ateniense geram a morte mesmo, poderiam ser condenado alguém à morte, ninguém diz que ele cometeu. Surpreso, pois, pergunto a mim mesmo, qual o crime por que me condenais à morte? Porque para ele nada ficou provado, porque para ele continua tendo a mesma dignidade, ele continua tendo a mesma autoimagem que ele tinha e que ele sempre teve. Então, surpreso, pois, pergunto a mim mesmo, qual o crime por que me condenais à morte? Estou certo que tanto quanto o passado me renderá o porvir o testemunho de que nunca fiz mal a ninguém. Então, eu estou certo, tanto quanto o passado já é certo, o passado não muda, o que ele quer dizer é isso. Então, o que eu fiz ontem, que eu fui lá no Coco Bambu, fui no Guatemi, não sei o quê, não muda. O que você fez ontem não muda. Então, ele está certo, tanto quanto o passado, que não muda, ou seja, o passado é certo, me renderá o porvir, o que está por vir, o testemunho de que nunca fez mal a ninguém. E o que é que a gente está conversando hoje? O que é que os professores de filosofia conversam hoje? Que a condenação de Sócrates foi extremamente injusta, que não existia nenhum fundamento. Olha aqui o cara. Então eu tô certo, tenho certeza que como o passado é certo e ninguém muda o passado, eu tenho certeza que o futuro vai dar o testemunho de que ele nunca fez mal a ninguém. Jamais tornei ninguém mais vicioso, ou seja, mais viciado, já que ele queria, na verdade, era o equilíbrio, mas servia os que comigo privavam, o que comigo estavam, ensinando-lhes sem retribuição, ou seja, sem pagamento. Ele foi meio que comparado ao sofista, tá? Como se ele recebesse dinheiro para poder fazer aquelas discussões. Tudo o que podia de bem. Então ele diz que o que ele fez, ele jamais tornou alguém mais vicioso do que essa pessoa era, não estimulou esses vícios, como vícios a jogos, vícios a, enfim, vícios a comer muito, a beber muito, mas ele diz que ele servia enquanto filósofo os que com ele privavam, né, davam tempo, ensinando-lhes sem retribuição, sem enganar, tudo que podia de bem. E aqui, super interessante agora, é vocês tentarem ver o livro Fédon, que é o momento em que ele vai e bebe a cicuta. Que aí ele diz, agora eu vou ficar para a eternidade. Então o cara era tão inteligente, o cara era tão sábio, que ele já conseguiu prever e dizer que no futuro, certamente, tudo que ele está dizendo vai acontecer. Incrível, né? Que aí ele diz, agora, minha condenação é injusta, eu aceito, porque senão eu estou contradizendo todos os meus ensinamentos, eu aceito isso, e agora eu vou para a eternidade. E aí ele realmente ficou para a eternidade, não é à toa que a gente está conversando sobre ele até hoje. Triste, né? Mas se isso não tivesse acontecido, a gente provavelmente não estava conversando sobre Sócrates hoje. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Ai. Minha psicóloga usa e funciona... Ah, tá. Peraí. A Lívia tá falando que a psicóloga dela usa a maiêutica socrática e funciona muito, que é a hora que a gente vira a chavezinha, né, Lívia? Na hora que você diz assim, caramba, como é que eu não pensei nisso antes? Foi a maiêutica, aquele é o momento da maiêutica, Lívia. Aí a Maria Clara diz que a psicóloga dela também usa a Clara, a Bianca tá falando os alunos que levaram falta. Rogéria, era uma morte dolorosa? Não, era cicuta, era veneno, e aí morria. Não era morte dolorosa, não.
Professor, qual o senhor recomenda? Porque tem várias versões do livro Apologia. Eu só li uma. Eu não li mais de uma para te dizer, não. E eu nem lembro qual foi essa que eu li. É o Maria Clara. Mas pega a que tu a mais se adaptar. Eu não li outras versões, não. Aí o Bruno, Cid. Oi, Bruno, pode dizer se tu quiser falar. Não sei se vai falar. Aí o Douglas, o julgamento de Sócrates foi semelhante ao de Jesus? Foi. Teve muito paralelo de uma coisa a outra. E olha, Sócrates veio antes de quê? De quem? De Jesus Cristo. Não esqueçam. Primeiro veio Sócrates, 5 séculos antes do nascimento de Cristo. Sócrates se projetou na humanidade toda como se projeta até hoje. Então, não sei se qualquer semelhança com a Bíblia é coincidência, ok? Esse assunto eu nem gosto muito de tratar, porque às vezes as pessoas se ofendem, né? Mas, assim, só para... A Elaine está aqui na chamada. Alicia, também acho que tem plágio de Jesus. O bom é que eu digo, eu não vou nem falar, e aí o aluno vai ler, ali você vai, ao pufo. Coisa engraçada. A Auri tá falando, Sócrates realmente tinha personalidade fortíssima. Nossa, Sócrates ser teimoso, como diz a expressão, é teimoso como uma mula, porque o cara, personalidade forte mesmo. O Bruno, eu lembrei de um meme que tinha visto, aí a Maria Clara, eu tenho uma. A capa é a imagem do julgamento dele. Show, te mandei no WhatsApp. Show, manda no grupo, o Bruno, se tu puder. Aí a Alice, kkkk, aí o Elaine, valeu, Lucas, e a Auri, coloquei o livro em PDF, Apologia de Sócrates. Show. Turma, na verdade, quando eu li, que foi, sei lá, faz uns 2 anos, faz um tempo, eu botei no Google PDF, como eu sempre leio muito em iPad, eu adoro ler no iPad, na verdade. Gostava mais do meu Kindle, porque às vezes eu leio muito à noite, o iPad, quando é PDF, ele não muda, né? Então fica muita claridade no meu rosto. O Kindle eu já achava massa, mas eu fui roubado, né? Eu acho que eu falei para vocês, quando eu fiz pós-doutorado lá na Polônia, aí eu fui roubado, o meu apartamento foi invadido e levaram o meu Kindle, aí eu não comprei outro, porque, enfim, não precisa. Mas, aí eu peguei e botei... Professor, brasileiro, vai para a Polônia assaltado, professor. Não é doido, né? Você tá passando vergonha, professor. E eu não... Vergonha por quê? Não fui nem eu que assaltei. Tô brincando, professor. Vergonha é quem me assalta, não a vítima. O fato é que, pois é, eu nunca fui assaltado aqui no Brasil. Nunca. E eu disse, rapaz, que coisa doida, né? Mas aí deu certo. Primeiro dia, turma, que eu cheguei em Varsóvia, segundo dia, na verdade, que aí eu fiquei meu pós-doutorado foi numa cidade chamada Częstochowa, que fica de trem a umas 2 horas e meia de Varsóvia. Cidade linda, tem um santuário lá de Jasna Góra, que é conhecido no mundo todo, que é a Black Madonna, a Maria Negra, não tem a Nossa Senhora Aparecida, né, aqui no Brasil? Lá é a Black Madonna, é um quadro que é cheio de superstições. O Polônia é um país extremamente católico, o Papa João Paulo II foi lá, e para mim foi incrível. Tive uma conexão muito grande com o povo polonês, principalmente pela resiliência deles frente às grandes guerras. A Polônia ela já desapareceu do mundo, do mapa do mundo, umas 4 vezes, para você ver. A Polônia deixou de existir. E na Segunda Guerra Mundial, o que eles resistiram, de um lado o ataque alemão e de outro lado o ataque russo, galera, assim, é surreal, a Polônia é surreal. Sim, Deus foi muito bom comigo, porque foi um convite que eu recebi. Eu era coordenador do curso de Direito da Unifor, e fui representar a Unifor na Espanha. Aí lá eu conheci um professor que foi o meu mentor, e aí a gente começou, ele me mandou um e-mail, a gente conheceu lá, ele me mandou um e-mail, e aí abriu um edital da CAPES de bolsa de pós-doutorado, e eu perguntei se ele... E aí ele disse, Cid, quando você tiver oportunidade, venha fazer pós-doutorado aqui, não sei o quê. Eu disse, beleza. Surgiu esse edital da CAPES, e aí foi massa, eu concorri a esse edital da CAPES, e saí pedindo liberação, né, dos meus empregos, do tribunal, da Unifor, da Unicet, e graças a Deus, todos os meus empregos me liberaram com remuneração, foi fantástico, e eu consegui ir lá fazer meu pós-doutorado, foi assim, incrível. Só que quando eu cheguei em Varsóvia, no meu segundo dia, eu fiquei num puta de um hotel, muito legal, e eu já sabia que eu ia fazer compras, porque eu ia morar lá, né, então compras de roupa, porque antes eu tava de férias, antes de eu ir mesmo, eu tava de férias, aí eu viajei, e eu não quis levar terno na minha viagem, viajei muito, eu sempre viajo muito, e eu não quis levar terno, muita roupa, eu sempre viajo com pouca coisa, aí eu disse, não, eu vou ficar nesse hotel, e escolhi um puta de um hotel que por acaso tinha uma varanda, eu não sei por que eu quis escolher um hotel que tinha varanda, eu tava determinado para isso acontecer, eu acho, sei lá.
E aí eu fui, no primeiro dia eu cheguei, já fiz um monte de compra, roupa, terno, não sei o que, tudo que eu ia usar para o pós-doutorado. E aí, no segundo dia, eu passei o dia rodando Varsóvia, o dia. E eu sozinho, tal, conhecendo tudo lá, blá, 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 blá. E aí chegou 7 horas da noite, eu disse assim, vou para casa, tô morto de cansado, que eu tava mesmo. Aí eu disse, vou não, vou assistir filme. Aí fui assistir cinema, né? Lá tem cinema show, tem um prédio enorme, que foi construído, né, na época do socialismo, do comunismo. É porque o comunismo é utópico, do socialismo. E aí é um mega de um prédio que tem um cinema massa, e aí eu fui assistir um filme. Quando eu cheguei no hotel, aí eu sempre muito simpático, né, conversando lá com o pessoal da recepção, na realidade conversando com o pessoal perto do meu quarto. E aí eu, sei lá, eu tenho a impressão que eu vi uns barulhos no meu quarto, mas podia ser uma varanda, sei lá. Aí quando eu entrei no quarto, cadê minhas coisas? Galera, tinha nada. Levaram mala de roupa, levaram tudo. E eu tinha levado meus eletrônicos, né? Então, dentro da minha mochila, que estava trancada, porque não cabia no cofre, que eu sempre boto no cofre o meu dinheiro, as coisas, mas não cabia no cofre. Aí tinha o meu MacBook, que aí depois eu tive que comprar outro, tinha meu iPad, tinha meu Kindle. Eu gosto muito de ouvir música, então eu tinha levado acho que uns 4 ou 3 headphones, aquele da Bose, só headphone top, que eu gosto muito. Aí tinha dinheiro dentro da bolsa. Mas quando eu abri, eu só lembro que a minha boca, ela secou. Secou, que eu senti uma sede. Eu nunca senti tanta sede toda a minha vida. Professor, documento. Aí, qual é a sorte, Breno? Eu sempre ando com meu passaporte. Sempre. Então, eu tava com a roupa do corpo e o passaporte comigo. Mas dentro dessa minha bolsa que levaram, tava o meu passaporte antigo, já que eu ia passar muito tempo fora, e eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, aí eu tava com o passaporte antigo com o visto dos Estados Unidos, porque o nosso passaporte vence, o visto dos Estados Unidos não vence, aí tu tem que dar com 2, né? E aí eu sei que levaram tudo, aí o documento eu fiquei. Galera, foi horrível, porque assim, no hotel a galera que falava muito bem inglês comigo já não sabia mais falar inglês. A polícia lá, a Polônia, ela ainda está descobrindo muito, bem desenvolvido, até mais que o Brasil, mas essa questão capitalista, eles ainda estão descobrindo muito. Então a polícia chegou lá, eu não entendia nada do que estava acontecendo, até porque eu não falo polonês, e aí eu pedia para alguém traduzir para mim, ninguém traduzia. A embaixada, que eu pedi ajuda, foi uma palhaçada. A embaixada disse que não podia me ajudar, que só podia me ajudar, que o que eles fazem é acelerar processo de réu preso. Então eu disse, caramba, o Brasil sustenta uma embaixada para acelerar processo de réu preso. Eu digo, me indiquem aí, por favor, um advogado que fale polonês, inglês, ou então polonês e português. Aí, não, ninguém pode indicar advogado. Eu sei que não pode, mas vocês podem ter uma lista desses advogados. Vocês me mandam? Não. Então vocês podem vir aqui comigo na delegacia? Não. Embaixada fez nada, fez zero. Nada, fez nada. Sabe o que é nada? Até mandei uma ouvidoria para o Ministério das Relações Exteriores dizendo que foi ridículo. Eu sem nada, né, pessoal? Sozinho, não conhecia ninguém na Polônia, ninguém. Mas aí é aquela história, né? Eu sou muito resiliente. Aquela história de caia 8 vezes e levante 9. Nossa, eu sou assim. Quando eu levanto mais forte ainda. Aí eu tinha 2 opções. As 2 opções que eu tinha era ou voltar para casa, já que eu não precisava do pós-doutorado, já sou professor da Unifor, já sou doutor, já estou no topo da carreira na Unifor. Por que eu precisava desse pós-doutorado? Então, assim, não é algo que ia me acrescentar no sentido econômico falando, já sou concursado. No tribunal eu não ia ganhar nada mais por conta disso. Ou eu voltava para casa, ou eu seguia em frente e ia. Não foi fácil, porque você está só. E o hotel estava lotado. Então, eu tive que dormir no mesmo quarto do que foi arrombado. Então, você imagina aí que eu tenho dificuldade de dormir, aí que eu não dormi mesmo. Que o tempo todo você fica com a sensação de que alguém vai entrar lá. Foi horrível. Mas aí no dia seguinte, acordei, tive que ir para a polícia, na polícia foi uma humilhação, porque eles não acreditavam que eu estava com aquela ruma de coisa. Porque para eles não é normal você ter computador e iPad, não é normal você ter 4 headphones, não é normal você ter aquele tanto de dinheiro que eu tava. Que nem não era muito não, pessoal, de dinheiro, acho que era, sei lá, era $800 e 1.000 euros, não era essa coisa toda não. Então assim, mas eles me repetiam 200 vezes
Primeiro que o cara que foi me atender na polícia, eu lembro da arrogância dele. Ele, what can I do for you, sir? E aí pô, que massa, né? O cara fala inglês, porque lá se fala muito inglês em ambientes universitários, mas na vida, no dia a dia mesmo, é uma dificuldade. Aí eu comecei a falar, né, com o cara, e ele não entendeu nada do que eu tava dizendo. Aí ele chamou um tradutor. E aí esse cara, eu acho que ele criou uma raiva de mim, porque na visão dele ele achava que eu tava mentindo. Ele me perguntou 3 vezes se tudo que eu estava dizendo era meu. Eu digo, sim, tudo que eu estou dizendo é meu. Aí o que é que você faz? Eu digo, eu sou professor. Ele não pode, não pode. Eu acho que na visão deles é impossível você ter. E é como eu estou dizendo, né, essa quantidade de coisa. Era computador, iPad, o Kindle, aí uns 4 headphones e dinheiro. Basicamente era isso. Ou seja, não era essas coisas todas. E as roupas, né, que eu tinha comprado no dia anterior e eu estava lá com as notas fiscais mostrando. Mas na polícia foi humilhante. Eu preferia nem ter ido na polícia. Eu precisava ir, né? Porque, enfim, eu precisava fazer um boletim de ocorrência, mas foi humilhante. Aí da polícia eu já segui direto para a estação de trem. Na própria estação de trem eu já comprei uma mala, já comprei algumas roupas, comprei meu trem e fui para Częstochowa, que era a cidade onde eu ia morar. O meu mentor lá foi a única pessoa que eu conhecia. Tentava me acalmar, ele fez o que ele podia fazer, mas ele não podia fazer muita coisa. E a minha família dizendo, Cidinho, cara, volta, tu vai estar fazendo o que aí, cara? Se vai que isso acontece de novo, eu disse, não vou voltar não, vou ficar. Aí fiquei, e eu vou dizer, viu, foi a decisão mais difícil na época a tomar. A mais fácil seria pegar o voo e voltar para o Brasil, porque realmente foi um pouco traumatizante, mas na época foi muito difícil tomar essa decisão, mas foi a decisão que mais valeu a pena. Porra, aí eu fiz meu pós-doutorado, fiquei conhecido por vários países. Hoje eu tenho contato com pesquisadores em 22 universidades no mundo. Eu passei um mês dando aula na Índia, dei aula na República Tcheca, 15 dias, dei aula na Hungria, tinha turma na Polônia, dei aula na Rússia, fui convidado para ir para a Rússia 2 vezes. Tem 2 indianos, professores indianos, me ligando para fazer o webinário com eles agora. Pô, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi resolver ter continuado. Enfim, aí eu fui roubado lá na Polônia. Eu não sei por qual motivo a gente está conversando sobre. Geralmente eu resgato, né? Eu começo as histórias, aí eu resgato bem direitinho, mas dessa vez eu não lembro porque que a gente começou falando sobre isso. Eu não tenho uma história exatamente igual a essa, não, mas me lembrou muito dessa sensação de estar num país estranho, num país distante, cortado de tudo, sem conhecer ninguém necessariamente, e de repente perdeu tudo que você tinha, perdeu. Eu tive algo parecido. Mas eu estava, durante o meu intercâmbio na Holanda, eu fui com um grupo de brasileiros para o Marrocos em turismo. O grupo estava indo embora e, de repente, uma carioca que estava com a gente foi bloqueada no aeroporto. Não deixaram ela embarcar. Power trip do cara. Não tinha nenhum motivo bloqueando ela, mas ele não quis que ela embarcasse de volta para a Holanda. Disse que ela não tinha como voltar. A gente teve que ir para outra cidade, para a capital, pegar uma liberação na embaixada brasileira para ela, dizendo que ela não tinha nenhum bloqueio para ir para a Holanda. Dá para escrever um livro tipo Aventuras de Pi, das aventuras que a gente teve. A gente dormiu na casa de diplomata. Pra você ter uma ideia, porque a gente estava almoçando na cidade e um cara escutou que a gente estava sem onde morar e, eu sou diplomata e fica aqui, né, na nossa casa. Loucuras. Mas a sensação de você estar num lugar estranho, no caso, Marrocos, que é um estado policial muçulmano, não é nada necessariamente leve. E, de repente, a sua amiga está bloqueada de voltar para o país e está sozinha. E olha ao redor. Gente, eu não posso embarcar. É assustador. Com certeza. Com certeza. Nossa senhora, mas vamos pra frente, né? Bom, aí o povo tá falando aqui, né? Valeu, parabéns, sei o quê. Não, obrigado, normal. Normal mesmo. Você cai para levantar mais forte. Eu sempre fui assim, graças a Deus. Aí era aula de filosofia ou de direito, propriedade intelectual, que é a minha área, né, de pesquisa. Porque a propriedade intelectual é legislações muito com base em tratados internacionais, então vale em boa parte do mundo. E também na faculdade, na Polônia, dei aula na faculdade de administração. Lá ele tinha uma cadeira de introdução ao estudo do direito, dessa disciplina também, que eu já dava na Unifor, né? Depois foi que me tiraram da disciplina. Me tiraram assim, né? Eu tive que sair da disciplina por conta de horário e eu não voltei mais. Aí a Bianca teve que sair, entrei no Marrocos já com vontade de sair, horrível, eu sou doido para ir para o Marrocos. Vou com meu irmão, se Deus quiser eu vou.
Aí Maria Clara, Venezuela também, horroroso. O Bruno tá dizendo, gostaria do seu depoimento, Rodrigo, mais tarde vou te chamar no privado, se você permitir. Beleza, fazendo amizade, é isso aí, Bruno e Rodrigo, todo mundo façam amizades, ainda que virtualmente. Galera, então vamos indo, porque a gente tem um CD agora, né? Então todo mundo fiquem com Deus, bom final de semana, bom feriado, a gente só se vê agora daqui a uma semana, tá? E aí a gente começa estudando um pouco Platão. Tchau, galera. Beijão a Tchau, tchau. todos. Vou parar a gravação. Show.